Opa, eu sou o Jorge, mas pode me chamar de Gico e você está no Edição de Colecionador. E olha só o que a gente vai folhear hoje, galera. Vou até afastar, olha o tamanho do troço. Fica comigo aí depois da vinheta. Tranquilidade, galera, bem-vindo de volta a mais uma edição de colecionador aqui do curso de desenho Gico HQ. Já vamos folhear essa preciosidade aqui que eu tenho em mãos. Antes, alguns avisos rápidos. Se você tem 2 horinhas por semana e quer um hábito saudável, quer dar uma relaxada, quer, sabe, esquecer um pouco dos problemas da vida, pô, vamos desenhar comigo, cara. Tem muita gente entrando no curso de desenho. O curso de desenho agora mudou até um pouquinho o perfil, tinha muito mais criança que adulto, agora tem mais adulto do que criança. As crianças podem, continuam entrando no curso. As turmas são misturadas, adultos e crianças, não tem problema nenhum. Cada um começa a fazer os desenhos, né, os exercícios a partir da apostila 1, independente de que turma vai entrar, tá? Então são diversas turmas, estou abrindo novos horários. Então se você quer um hábito legal aí para dar uma relaxada, não necessariamente que você vá se tornar um desenhista profissional, mas para ter um hábito bacana, né, que é o hábito do desenho, relaxa, foca, tira as tensões. Então vem pra cá estudar desenho comigo, vai ser um prazer ter você aqui nessa família que não para de crescer, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem informações de como você entra em contato, tá certo? Mas agora chega de bate-papo e vamos para folhear essa edição aqui, Superman vs Shazam, que saiu no formato tabloide, você dá pra ver que é bem grandona. Na época não tinha nada nem remotamente parecido com isso aqui. Posteriormente a gente chegou até algumas edições mais especiais, década de 80, 90. A Panini chegou a lançar aqueles álbuns bacanas do Alex Ross, com esse formato maior. Mas eu estou falando aqui de 1980 e até anteriores. Eu já falei de maneira geral sobre esses almanacões gigantes da Ebal. E se você quiser ver, eu não detalhei as histórias, mas você pode ver um pouco da minha coleção. Nessa cartelinha que está aqui, eu falo um pouco desses álbuns gigantes. Mas hoje não, hoje é diferente. Como você sabe, a edição do colecionador, a gente vai folheando e contando a história, detalhes de bastidores, equipes criativas. É um vídeo mais detalhado. E é bom também, se você está chegando no canal agora, eu vou falar sobre a nossa programação rapidamente, antes da gente entrar especificamente aqui no vídeo. A gente tem 4 vídeos toda semana. Se você está chegando aqui agora, fique sabendo que todo domingo a gente tem o Museu dos Quadrinhos, que aí é um arco de histórias, ou vários arcos de histórias abordados com muitas imagens para você absorver detalhes da arte dos envolvidos, dos artistas envolvidos. Aí a gente vai para terça-feira, que a gente já tem o inverso, que é o Drops, que é um programa de até 3 minutos e meio, que é uma dica rápida de quadrinho, de desenho. Quarta-feira a gente tem as lives de desenho. Sempre no final do dia a gente bate um papo e cria uma arte nova ali do zero para você acompanhar. Técnica de desenho, uso de software de desenho, enfim, são vários assuntos relacionados à arte, beleza? E aí, sexta-feira sempre tem uma edição de colecionador folheada, um passo a passo. Eu já falei do Homem-Aranha da Abril, a número 1, o Hulk número 1 da Abril, já falei de Vingadores da editora Block, já falei da número 1, do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde, da Ebal. Então fica tranquilo que toda sexta tem uma preciosidade aí pra gente matar a saudade, tá bom? E hoje vai ser essa que tá aqui. Então se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreve aí e convida mais gente para bater papo com a gente. Aí sempre peço, se você puder dar um like no vídeo, ele ganha relevância e mais pessoas interessadas nesse tema, quadrinhos antigos, vão vir para cá pro canal. Falou? Agora eu juro, chega de papo. Bora aí, confere comigo a edição Capitão Marvel vs Super-Homem, ou Superman vs Shazam, como tá aí na capa, né? Da editora Ebal, de 1980. Eu preparei uma fichinha sobre a edição, confere aí. Show de bola, né? Você viu o preço? R$20, cara. Seria mais aproximadamente R$20. Nem acho caro para uma obra dessa aqui. Algumas pessoas estão vendendo facsímiles aí, Mercado Livre, dessas e outras revistas. Eu particularmente prefiro achar uma velha, detonada, do que um facsímile. Mas, de repente, é uma opção, né? Se você quer ter aí na estante essa obra. E, recentemente, a DC Comics relançou isso nos Estados Unidos. Acho que não com esse formato, né? Foi um formato menorzinho, assim como a Panini fez com a Superman vs Muhammad Ali, que relançaram num formato menor. Eu até recomprei para ver a recolorização, mas ó, confesso que eu prefiro a minha detonadinha lá de 1979, tá bom? Bom, agora vamos lá, vamos folhear a revista.
Então vamos folhear Super-Homem versus Capitão Marvel. Aqui no título ainda está o título americano, né? Superman versus Shazam. Lembra que depois que a DC Comics adquiriu os direitos do Shazam, do Capitão Marvel, né? Eles não podiam usar o nome Marvel por causa da Marvel, né? Da editora Marvel, que quando o Capitão Marvel tinha sua própria revista, não existia a editora Marvel. Agora depois, né, ficou complicado, né? Aí por um acordo saía Shazam na capa do gibi do Capitão Marvel. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui esse gibizinho aqui pra gente comparar. Olha o tamanho, cara. Tá vendo? Foi uma revista que eu não comprei no lançamento, em 1980, quando ela saiu. Eu comprei um pouco depois, numa banca em Niterói, que de vez em quando apareciam umas raridades lá com preço muito bom. Essa banca não existe mais, uma banca pequenininha, ficava ali perto das barcas em Niterói. E acabou. Mas eu comprei muita coisa legal lá. Aqui na primeira contracapa temos aqui as características dos dois personagens, né? Explicando poderes, inimigos, etc, etc, características dos dois. A data de lançamento consta só de 1980, a gente não tem o mês que foi lançada a revista. E a história vai ao redor desse personagem que foi criado para a história, não é um personagem que já existia na DC Comics. O argumento do Gary Conway. Os desenhos do Rich Buckler estão muito bons, e a arte final do Dick Giordano deixa eles ainda melhor. E é a primeira vez que os dois personagens vão se encontrar, né, combater, né, nos quadrinhos, porque vocês lembram que eles tiveram um combate judicial, né, na época na década de 40, quando o Capitão Marvel começou a fazer muito sucesso, a DC Comics processou e ele ficou sem ser publicado por anos, décadas, até a DC Comics adquirir os direitos do Capitão Marvel. Bom, então esse personagem aqui, que é o mago, é um mago chamado Karmank. Ele é marciano e diz aqui que ele é inclusive anterior aos marcianos tipo John Jones, os demais marcianos que são conhecidos da DC Comics. Ele está querendo uma quantidade de energia para executar um plano. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse plano. E aí, para colocar esse plano em movimento, ele vai convocar o Adão Negro. E esse personagem, vocês não sei se lembram que eu já gravei sobre ele, que é o Quarmer. É um personagem que surge naquela história do Superman que eu falei, os 10 primeiros números do Super-Homem da Editora Abril. Dá uma olhada nessa cartela que você vai saber quem é esse personagem, caso você não conheça. Mas ele é tipo basicamente um Super-Homem feito de energia e areia. E aí ele convoca os dois, né? E através dos poderes dele, o mago consegue convencer esses dois a executar um plano, que é basicamente colocar um aparelho na Terra 1, que é a Terra do Super-Homem, e na Terra S, que é a Terra do Capitão Marvel. Então aqui a gente tem a introdução aqui, tá a Lois e o Steve Lombard fazendo uma matéria. Eles estão cobrindo lá um evento esportivo e o Super-Homem chega porque está naquele estádio onde está acontecendo o evento esportivo. Chega uma nave, uma coisa bem anos 70, destruindo lá. O Super-Homem rapidamente consegue impedir o cara. Achei até meio exagerado aqui, o Super-Homem dá um soco no cara, o cara sai voando. Normalmente com os poderes dele mataria o cara, né? Você nota que aqui o Rich Buckler tem uma forte influência de Neil Adams e de Amparo, né? Eu senti, não desmerecendo ele, que ele tem um trabalho muito bacana. Bom, aí eles voltam lá para a redação. Aí o Clark Kent consegue fazer a filmagem daquilo ali. Os outros dois não conseguem, a Lois e o Steve Lombard não conseguem, mas o Superman explica com a super velocidade dele. Ele consegue fazer a filmagem, uma coisa mais ou menos que o Peter Parker faz sempre, né? Que jornalisticamente falando é uma picaretagem você ser o alvo da sua matéria, você ser o objeto da matéria. O jornalista não pode ser o objeto da matéria, ele só pode cobrir imparcialmente. Bom, ele continua, a gente continua aqui então nessa situação lá nessa época o Clark não estava no Planeta Diário, ele estava na WGBS, e aí ele está apresentando um jornal, de repente começa um que parece ser um terremoto. Aí ele se transforma em Super-Homem, rapidamente vai atender aquele problema, salvar as pessoas, e ele se depara com o Capitão Marvel destruindo tudo assim, sem menor explicação, quebrando as coisas, os prédios. E aí ele ataca o Super-Homem fica bolado. Inclusive eu vou falar logo, é uma das poucas vezes que o Super-Homem apanha aqui, então fica clara a tendência do Gary Conway e da DC Comics pelo
pela vitória do Super-Homem no gibi, né? Mas vão dar um atenuante pro Capitão Marvel, a gente vai ver ali mais pra frente. E aí eles começam a combater. A Supermoça acaba sendo convocada pelo Super-Homem, porque ele tá querendo não atacar o Billy de vez, ele sabe que o Billy é um cara do bem, então ele nota que tem alguma coisa errada com aquilo ali. E a gente vai ver que esse cara, na verdade, não é o Capitão Marvel, e sim o Adão Negro disfarçado. Aí, tipo uma distração do Super-Homem, ele usa esse aparelho que foi dado pelo Mago, pelo Marciano, e esse aparelho, ele tira a razão do Super-Homem, ele deixa o Super-Homem totalmente transtornado. Depois que ele consegue aplicar aquele raio que tira a razão do Super-Homem, ele reassume a forma dele do Adão Negro, não fica bem explicado bem porquê, como, provavelmente uma magia lá do Mago, e ele volta lá para o espaço. E o Super-Homem, com a ação daquele raio, ele fica transtornado e quer matar o Capitão Marvel, ele fica enfurecido. E a Supermoça, você vê que fica bolado com aquilo. Temos aqui então um interlúdio na história, onde vai ser explicado por que o cara, o Mago, o Karman, quer aquela energia. A energia ele pretende através da fusão da Terra S e da Terra 1. Ele quer juntar as duas, chocar uma Terra com a outra, e desse choque vai se despender uma quantidade enorme de energia. Por quê? Ele fez uma experiência há séculos atrás, e essa experiência resultou na morte de todos os marcianos, com exceção dele. E ele, o resultado dessa experiência, torna ele imortal. Então, ele fica atormentado pelos milhares de espíritos de marcianos mortos. E o objetivo dele é, através dessa energia que ele vai conseguir com a explosão, trazer esses caras de volta à vida. Bom, por que ele chamou então os dois, vamos dizer, os doppelgangers dos personagens? Para poder distrair o Capitão Marvel e o Super-Homem de verdade, que eles combatam um ao outro, enquanto essas máquinas estão fazendo o efeito de atrair as terras para esse choque mortal. Aqui a gente vai ver na Terra S o Capitão Marvel socorrendo um acidente aqui, que provavelmente foi ocasionado pelo próprio plano do Karman. A ponte está lá caindo, por sorte a Mary Marvel está ali perto para ajudar. Eles fazem o resgate e selam a ponte com os carros. É legal que vocês vão notando aí nas imagens que como as páginas do Rich Bucker, ele foge da diagramação convencional da época. A maioria tem quadros em diagonal, quebrados, ele foge totalmente. Esse formato magazine privilegia bastante essa arte, né, que fica bem legal. Outra coisa que eu notei na história é que o Billy Batson aqui, ele é apresentado como um adolescente e não mais como um menino. Já é um rapazinho, vamos dizer aqui, já envelheceu um pouco. E foge um pouquinho daquele traço mais caricato do C.C. Beck, né? A gente já tem um traço, às vezes até lembra um pouquinho, mas um traço mais realista, né? Mais característico da década de 70 e não da década de 40. Bom, então o Billy tá lá numa boa, já com uma namoradinha, inclusive ele vê o Super-Homem passando, que não é uma coisa normal, porque lembra, estamos antes da crise nas Infinitas Terras, então o Super-Homem teoricamente não atua nessa terra, ele atua na Terra 1. Aí aqui ele já tá, é aquele cara de areia, o Quarmag, que eu falei anteriormente, ele tá na forma do Super-Homem, e aí tá ativando aquele aparelho que eu falei que cumpre esse papel de unir, chocar as duas terras, né? Quando o Capitão Marvel chega perto, o cara ataca o Capitão Marvel, né? E aí já começa um outro quebra-pau, mas lembrando que aqui não é o Super-Homem de verdade, né? É o Quarmag disfarçado. E eles estão lutando, e aí a mesma coisa vai acontecer. O Quarmag vai usar o raio da razão no Capitão Marvel para ele ficar também bolado com o Super-Homem. E é isso que acontece. Fica um pau da vida com o outro e eles partem para o combate. E aqui já está a previsão do Mago, nesse outro interlúdio aqui, do que vai acontecer. A energia que vai se despender para ele usar, então, e trazer de volta os seus compatriotas mortos. E ele aproveita para explicar para o leitor que por que não pode desligar a máquina. Que se ele desligar a máquina, o campo atmosférico magnético das duas terras vão se alterar e de qualquer jeito elas vão explodir. Então, assim, não tem solução aquilo, né? Bom, isso tudo, meus amigos, é um pretexto para isso que a gente quer aqui, ó. O quebra-pau dos dois personagens de verdade, certo? Olha que arte bonita.
Olha como se destaca isso. E as cores e o papel também ajudam, né? É bem bonito, eu acho um trabalho ainda hoje bem bacana, apesar de não ser, que argumento, né? Um argumento basicamente pretexto para esse combate dos personagens, né? E eles começam a combater de uma maneira que não se importam com o que está acontecendo, eles estão tão transtornados por aquele raio da razão, e eles não se importam com cena bonita. Como eu tentava copiar isso aqui. Muito legal, e a gente vê basicamente o quebra-pau, mas poucas vezes o Capitão Marvel consegue acertar de verdade ali o Super-Homem. Graças ao bom senso das meninas, né, a Supermoça e da Mary Marvel, elas conseguem, conversando, e descobrem que só podia se tratar então de sósias dos personagens que atuaram para iniciar esse combate, o Adão Negro e o Carmag. Aí elas vamos tentar então descobrir onde estão esses sósias para a gente poder trazer a razão os dois, né? Enquanto isso, aí mais uma cena do Capitão Marvel levando uma moqueta, e eles continuam lá quebrando o pau, certo? É basicamente isso que vai acontecer, não tenho muita história para contar, né? Aí, mas as meninas conseguem encontrar os Doppelgangers, a Supermoça derrota o Adão Negro rapidinho, só tirando esse cetro aqui, é um cetro místico, e usando contra o Adão Negro, que se transforma em Tete Adam novamente, normal. E já o Carmag, ele desiste da luta, porque lembre nas histórias, naquelas que eu falei lá do Super-Homem de 1 a 10, ele não é um cara mau, na verdade, né? Ele não tem maldade nele, ele se arrepende do que fez e acaba contando tudo para Mary Marvel. Aqui nós temos o segundo assalto, olha que cena bonita. E aqui olha a cara do então vocês veem, é tendencioso, né, hoje em dia, meio tendencioso. O Billy tá também, aí é explicado, o próprio Mago Shazam vai falar depois, que ele quando tá na Terra 1, e aqui esse combate tá na Terra 1, ele vai perdendo um pouco as forças dele. Então aí, ele nem usa magia, ele até pensa em usar magia contra o Super-Homem, mas isso não acaba acontecendo. E até por uma intervenção do Shazam, e o Super-Homem continua, o Capitão Marvel continua lutando contra o Super-Homem, evita de fazer isso, de usar o raio, como ele está pensando aqui, para deter o Super-Homem, e acaba levando uma moqueta, né, e meio que desmaia. Lá no Castelo Carmag, as meninas foram para lá, para Marte, conseguem impedir os planos dele, né, as duas lutando lá contra o Carmag. Olha aqui a cena que o Capitão Marvel é nocauteado. Trabum! Aí o Super-Homem, parece que aos pouquinhos o efeito do raio vai passando e ele chega, né, aqui a realidade do que aconteceu. E aí o Shazam vai explicar o verdadeiro plano, que é o perigo das duas terras se chocarem, né? Então os dois aqui partem já como aliados para poder resolver o problema. E para evitar, aqui já os efeitos da máquina já começam a acontecer, né? As terras começam a ser destruídas. Então, para evitar que o campo magnético se rompa, o Super-Homem faz uma coisa mais ou menos parecida com o que aconteceu no filme de 79. Ele gira ao redor da Terra numa velocidade muito grande e mantém o campo magnético coeso até que, enquanto isso, o Billy, a intimidade, o Capitão Marvel consiga destruir a máquina, e eles repetem a mesma coisa lá na Terra S. O Carmang, enquanto isso, lá em Marte, a Supermoça aciona uma máquina do limbo, que joga ele para o limbo, enquanto ela foge com a Mary Marvel. E no final tem essa coisa aqui bem datada, né? Que é a Mary Marvel cantando o Super-Homem assim, de uma maneira meio... sei lá, como eu posso dizer isso, assim, sabe? Se jogando pro Super-Homem, como ele é um pão. E a Supermoça faz a mesma coisa com o Billy. É mais para dar um final humorístico à história, que eles acabam tipo final de sitcom dos anos 70. E aqui o coitado lá do feiticeiro no limbo, sofrendo eternamente com atormentado pelas almas as quais ele jogou para a eternidade. E no final a gente tem uma matéria explicando aquilo que eu falei anteriormente do combate do Super-Homem e do Capitão Marvel nos tribunais. Contracapa bem bonita também, Almanaque de Super-Heróis 1980. E fim, meus amigos, é isso aí, a edição de colecionador de hoje. Show de bola, né, cara? É uma, assim, realmente não é uma grande história, né, assim, vou dizer, em termos de história, mas encara isso aqui como fosse uma sessão da tarde, sabe? Pipocão, refrigerante, vamos só ler e divertir, ver a pancada dos dois ali
e depois acaba tudo bem, todo mundo rindo no finalzinho, né? Igual a sitcom. Então é isso. Mas eu acho que é uma edição relevante, não só pelo encontro, o primeiro encontro dos dois personagens assim, se digladiando nos quadrinhos, né? Depois outras histórias abordaram esse tema, Superman versus o Capitão Marvel, que agora só se chama Shazam, né? Brigando nos quadrinhos, a animação, enfim, isso já foi abordado posteriormente, mas essa foi a primeira vez, né? Então agora eu quero que você diga aí o que você quer ver aqui na próxima edição edição de colecionador. Eu já preparei aqui minha fichinha, mas de repente você tiver uma sugestão e eu tenho aqui na coleção, vai ser como sempre um prazer atender. E lembrando que domingo é dia do Museu dos Quadrinhos, e olha o que a gente vai trazer, ó, um dos personagens favoritos aqui da galera do canal, que é o Conan. Vai ter a segunda parte da Rainha da Costa Negra e por que o Conan vai ganhar a alcunha do Amra, o leão. Quer saber? Domingo, te espero aqui, tá bom? Fica com Deus, gente, se cuida e a gente se vê domingo aqui no Museu dos Quadrinhos e na semana que vem com um monte de vídeos novos aí pra vocês. Tchau, gente!